Bom, a maior nação católica do mundo é o Brasil. Tem o maior número de católicos e mesmo alguns não praticando ou não confessando diariamente a fé, de uma maneira mais ativa e convincente, mas é um fato. Agora, não basta ser católico, a gente tem que viver a fé. E Cristo pediu não apenas que confessássemos a fé, mas que vivêssemos a fé. Não queria que apenas fôssemos batizados, mas que praticássemos o nosso batismo. Quanta gente quer batizar os filhos, mas os pais mesmos não praticam. Então, a igreja quer que sejamos coerentes, que vivamos a nossa fé, que sejamos realmente amigos uns dos outros, que pratiquemos a caridade, o mandamento principal de Deus e da igreja, mas também que nós sejamos missionários, propagando a verdadeira fé onde vivemos, trabalhamos, no mundo em termos gerais. Então nossa tarefa é imensa, é muito grande, mas é bonita, porque já era a tarefa dos apóstolos. Cristo quis que todos que o seguissem propagassem a verdadeira fé. E sobretudo através do mandamento principal, e sobretudo através das ações de caridade, mostrando que a nossa carteira de identidade é praticar a caridade. São preferencial pelos pobres, como vocês sabem, não é uma coisa nova na igreja. É consequência da pregação do Evangelho, de pregar a verdade e de cuidar dos irmãos na fé e dos irmãos em termos gerais, de praticar a caridade. A nossa carteira de identidade é a prática da caridade. Se alguém tem muita fé ou não, você não vê. Mas se alguém pratica a caridade, ajuda alguém, exemplo na sociedade, isso você vê. Então, não é uma coisa nova. Agora, certos temas, certas ideias devem ser acentuadas de tempo em tempo, sobretudo quando entra uma nova mentalidade na igreja, nesse caso, ou na sociedade, que não é evangélica. Um típico exemplo, no tempo de São Francisco de Assis, um certo luxo, um certo conforto entrava na mentalidade da sociedade, mas também na mentalidade de muita gente da igreja. O grande ideal, vida fácil, luxo, muito dinheiro. Aí que Deus fez. Suscitou alguns exemplos que pregassem o contrário. E um deles foi Francisco de Assis. Ele é tão conhecido até hoje, porque já naquela época ele tinha coragem de ser diferente. E não ser massa, multidão. E não querer como os outros fazer simplesmente carreira, de ter muito dinheiro, de levar uma vida agradável, de ter muito prazer. Ele fez justamente o contrário. Em vez de querer fazer carreira, viver numa sociedade, numa comunidade simples. Em vez de ganhar muito dinheiro, ele viveu na extrema pobreza. Em vez de chamar atenção a si mesmo, ele levou uma vida numa comunidade pobre e quis ser amigo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a gente poderia continuar. Eu queria dizer só, uma das características dele foi ele teve coragem de ser diferente. Se ele tivesse vivido como um jovem daquela época, filho de papai, tendo tudo na mão, nós nem saberíamos o nome dele e muito menos se ele salvou alguém ou a si mesmo. Então, só para citar um exemplo, a igreja sempre suscita pessoas que querem mudar o mundo, que querem pegar um tema quente, como se diz, para o reino de Deus crescer. O nosso Papa, atualmente, ele chamou a atenção, bonita a atitude dele, de chamar a atenção para cuidar mais dos simples, dos pobres. Ele mesmo, com atos simples, ele mostrou essa vontade de conversar com todo mundo, de abraçar todo mundo, de abraçar os doentes, os pobres, de levar uma vida simples, de carregar a própria mala e atos semelhantes, de levar uma vida simples. Não acredito muito que a igreja se tenha afastado dos políticos, a política.
qualquer um de nós é político por vocação. E aquele que diz que não é político também o é por omissão. Então, uma das artes mais, vamos dizer, destacadas na humanidade, na sociedade, já segundo os antigos filósofos como Platão, Aristóteles, é a política, é cuidar do bem comum. Então, a igreja tem a tarefa de participar dessa mentalidade, dessa ação, em favor do bem comum. Então, ela sempre respeita os líderes civis, os políticos, os líderes do povo. É a tarefa dela. Agora, isso não quer dizer que ela mesma assuma cargos políticos. Membros da igreja, sim, mas não líderes da igreja. Os líderes da igreja, o Papa, por exemplo, os bispos, os padres e tal, a tarefa deles não é ser político partidário, porque alguém que faz política partidária automaticamente divide o povo, pelo menos no sistema democrático. O sistema democrático propõe 2 ou vários ou mais partidos. Então, a igreja tem a tarefa de ser política, ou seja, de, através dos seus membros, lutar pelo bem comum. E ela deve fazer uma boa distinção, não seguir políticos que não pregam a verdade, ou seja, que não sejam justos, ou não amem o povo. Ela deve seguir e orientar a todos, mas sobretudo nessa direção, de não pensarem em si, mas sim de fazerem o bem comum. Eu sei que é difícil. Não é fácil achar bons políticos que pensam realmente no povo, no bem comum. Você tocou no assunto milagres, ou fatos milagrosos. Objetivamente devemos dizer, a única instituição no mundo que pode apresentar não alguns, muitos milagres cientificamente comprovados é a Igreja Católica. Para, por exemplo, alguém ser santo ou santa, precisa de vários milagres cientificamente comprovados. Na história da igreja tem tanto milagre na vida dos santos e na vida do povo. Então, quem diz que pode mostrar milagre, normalmente não diz a verdade. A única instituição, repito, que até agora pode mostrar milagres cientificamente comprovados ou fatos que não têm explicação científica humana é a Igreja Católica. Agora, ela nunca acentuou esse fato, nunca fez propaganda de si por causa disso, mas é um fato. Desde Jesus Cristo até hoje, nunca faltaram milagres na igreja. Mas ela nunca usou isso para aglomerar pessoas, para ganhar pessoas. Nunca fez isso. Agora, alguns, como o senhor citou, algumas seitas, que teriam feito isso, não vamos falar mal dos outros, mas existem realmente seitas, parece, que usam qualquer fato que supõe algum fato extraordinário como um milagre e fazem propaganda disso. A igreja nunca fez. O lado positivo, com certeza, é a graça de Deus. A gente não merece ser nem cristão. Muito bom ser padre, ou religiosa, ou ser bispo. É uma graça de Deus. E é também uma grande responsabilidade, uma preocupação de corresponder à vocação, de realmente ser um verdadeiro cristão, no meu caso, um verdadeiro padre, um verdadeiro bispo, de não apenas ser, mas de praticar a vocação. Então, é uma das nossas grandes tarefas, mas também uma grande alegria. Ser padre, ser cristão, ser bispo, que Deus se lembrou de nós, nos chamou pessoalmente para propagar o reino. Então, a vocação é uma coisa muito positiva, muito bonita. Deus não apenas fez cada um de nós diferente, ninguém é igual do outro, Deus também deu a cada um de nós uma vocação diferente. E a nossa tarefa nesse mundo é descobrir a nossa vocação e sempre ter coragem e vontade de segui-la. Então, para nós, é uma grande alegria de sermos
de termos sido chamados pelo próprio Deus para uma tarefa nesse mundo, na igreja, como cristãos. Então, uma grande tarefa e é uma grande felicidade. Eu queria, primeiramente, como padre, como bispo, como cristão, agradecer a Deus. É normal. Se ela não cuidasse dos jovens, ela estaria pecando por omissão. Até para Jesus Cristo, os preferidos, no certo sentido, foram os jovens. Quem ele chamou para fundar a igreja? Os apóstolos, na grande maioria, eram jovens. E assim continua. Quem deu uma atenção muito especial aos jovens foram os últimos papas. Me diga uma pessoa da história humana, de toda a história humana, que consegue milhões de pessoas e milhões de jovens, não a muque ou por obrigação, simplesmente, livremente, e consegue juntar tanta gente como os últimos papas. O atual, por exemplo, 3.500.000 jovens no Rio. Quem consegue isso? É uma coisa fantástica, interessante, que só os últimos papas, grandes políticos nos séculos passados, talvez tenham conseguido uns 1.000, 200.000, 300.000, a muque. Mas essa imensa multidão de jovens, só os papas conseguiram isso. Então, essa é uma curta, não é importante, mas pelo menos interessante. Então, se a igreja não levasse a sério os jovens, ela estaria pecando por omissão. Ela não levará a sério uma faixa de idade muito importante na vida, em vários sentidos, como vocês bem sabem. Deve ser a posição da Sagrada Escritura, a posição de Deus, é vamos dizer, o aspecto mais importante, não tanto o aspecto humano. Agora, fato é que a Sagrada Escritura não aceita o homossexualismo. E nem o Antigo, nem o Novo Testamento tem vários lugares na Sagrada Escritura. Mas uma coisa é ser fiel à Sagrada Escritura, à Palavra de Deus, a Jesus Cristo, à Igreja. Outra é julgar, ou se achar melhor, que o Papa fez. Ele não aprovou o homossexualismo, ele acentuou que Deus criou o homem como homem e mulher. E a família é a instituição mais antiga e mais importante da sociedade. Então, ele não contradisse a ordem estabelecida por Deus, mas ele não quer julgar. Se alguém quiser viver de outra maneira, tem outra visão, a gente dá liberdade para ele. A gente reconhece a boa vontade dele ou dela, mas uma coisa é aceitar a mensagem de Deus da Sagrada Escritura, de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a mensagem cristã a respeito. E outro ponto seria julgar os outros. Ninguém pode obrigar ninguém a ser cristão. Ninguém pode obrigar ninguém a ser membro da igreja. Mas quem quiser fazer parte, então ele vai procurar seguir a orientação de Deus, da igreja, da Sagrada Escritura. Se manifestar, todo mundo tem. Agora, o problema, me parece, não foi tanto o direito ou a vontade de procurar os direitos legítimos que cada pessoa e cada comunidade tem perante Deus e também perante o Estado. O problema é misturar, né, o direito que cada um de nós tem e fazer disso coisas ou atuações erradas, né, que são contra a ordem comum e são injustas referente à comunidade.